Programa Revirando o Baú de Chico Xavier, Humildade ou Sem Vergonha, com Ângela Coutinho, na Web Rádio Cristo Consolador. É o programa que nós vamos rodar na sequência aqui na página Estação da Luz da Espírita e convidamos você para nos acompanhar. A página não tem fins lucrativos, o objetivo é divulgarmos a doutrina espírita. Então esse é um programa daqueles que leva-nos a reflexões profundas. Programa Espírita Revirando o Baú, Chico Xavier, com a professora Rosália Laranjeiras, Humildade ou Sem Vergonha, com Ângela Coutinho, no Rio de Janeiro, transmissão da Web Rádio Cristo Consolador. Você é nosso convidado. Vamos ao programa. Olá, pessoal, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas à Web Rádio Cristo Consolador para mais um programa Revirando o Baú de Chico Xavier. Esse programa que vai ao ar todos os domingos às 19 horas, onde nós trazemos os casos vivenciados por Chico Xavier, esse médium maravilhoso que esteve conosco e que nos deixou muitas lições. Mas então, como vocês sabem, a nossa web rádio é uma web rádio espírita e como em tudo que nós devemos fazer, sendo espíritas ou não, né? Mas principalmente nós que estudamos a doutrina, devemos sempre iniciar e terminar as nossas tarefas com uma oração, em intenção àquele que nos deu a bênção da vida, Jesus, e a toda essa espiritualidade. Então, eu convido a todos vocês que estão aqui conosco, aqueles que irão nos assistir pelos diversos canais, que fechemos os nossos olhos e elevemos uma pequenina oração a toda essa espiritualidade amiga. Graças a Deus, graças a Jesus. Deus, nosso Pai amado, nosso Criador, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Esse Pai amado que não teve começo e que jamais terá fim, que criou o céu, o mar, o infinito, as estrelas, os animais e essa natureza pujante, e nos criou, simples e ignorantes, porém perfectíveis, para que um dia todos nós retornemos, tal qual o nosso amado Mestre Jesus, cobertos de perfeição. Perfeição essa relativa, pois que a perfeição absoluta só tu, Pai, só tu a tens. Agradecemos a vinda do nosso amado Mestre Jesus, guia e modelo de toda a humanidade terrena, nosso meigo e amado Rabi, que com os seus ensinamentos, sua vida de amor, de cura, consolo, de instrução, nos fez com que nós tivéssemos forças, através dessa doutrina, que é o cristianismo redivivo, continuar a nossa jornada no planeta Terra. Agradecemos a espiritualidade que comanda a Web Rádio Cristo Consolador, que possa nos guiar, nos intuir, porque o programa é da espiritualidade, somos apenas instrumentos. Obrigada, Senhor. Ficai conosco hoje, agora e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Mas então vamos lá, dar boa noite para os nossos queridos amigos, companheiros que sempre aqui estão conosco, nossa querida Isabel, que fez aniversário essa semana. Parabéns, minha querida, boa noite, seja muito bem-vinda. Que Jesus cumpra de bênçãos a sua vida, de todos nós, né? Mas você que fez aniversário esses dias, que Jesus te abençoe, Maria de Nazaré também. Então, a nossa querida amiga Kátia, a nossa Catita, sempre aqui conosco também. Boa noite a todos, querida Ângela, apostos para mais uma noite de estudos edificantes. Isso mesmo, né, minha amiga? A amiguinha que eu acabei de ver ainda agora, na nossa congregação, não é? São as nossas companheiras de estudo, de amizade, de caminhada, né?
Mas, como vocês sabem, antes de iniciar, de fazer a nossa ambientação, eu queria falar duas coisinhas rápidas. A primeira é que nós estamos terminando o mês de maio, né? Onde nós comemoramos o mês das mães. O mês das mães, na verdade, são todos os meses, né? Mas intitulou-se no nosso país a comemoração. E no dia de hoje, eu queria dedicar esse programa não só às mães encarnadas e desencarnadas, mas também à minha mãezinha, obviamente, mas a uma tia, que hoje estaria completando mais um aniversário. E essa semana fez 1 ano que ela desencarnou, na quinta-feira. E hoje ela estaria fazendo aniversário, mas com certeza está na verdadeira vida, cumpriu a sua mensagem, a sua vida, a sua missão aqui na Terra, então voltou aos braços do Pai. E lembrar vocês, o segundo recadinho, é que ao final do nosso programa, eu sempre gosto de ler alguma passagem relacionada a alguma mulher que fez o papel de mãe, mesmo não sendo mãe, digamos assim, pelas vias naturais, mas foi mãe, que é o espírito de Meimei, através da psicografia de Chico Xavier. Então, ao final, eu vou fazer uma pequena leiturinha, uma mensagem bem pequenininha para encerrar o nosso mês, tá bom? Então, vamos começar o nosso trabalho da noite de hoje. A nossa ambientação é desse livro aqui, ó, Pensamento e Vida, pelo Espírito Emmanuel, mentor amigo e guardião de Chico, durante todo o tempo em que esteve conosco, e pela psicografia desse médium amado e querido Chico Xavier. A lição de hoje intitula-se Humildade. É a lição 24 desse livro. Vamos ver o que Emmanuel nos diz a respeito da humildade. A humildade, por força divina, reflete-se luminosa em todos os domínios da natureza, os quais expressam efetivamente o trono de Deus, patrocinando o progresso e a renovação. Então, a humildade está em tudo aquilo que Deus criou. É isso que Emmanuel está dizendo para a gente, né? Magnificente, o sol, cada dia, oscula a face do pântano, sem clamar contra um insulto da lama. A flor, sem alarde, incensa a glória do céu. Filtrada na aspereza da rocha, a água se revela mais pura, e, em seguida, as grandes calamidades, a colcha de erva cobre o campo, a fim de que o homem recomece a lida. A carência de humildade, que no fundo é reconhecimento de nossa pequenez diante do universo, surgem na alma humana doentios enquistamentos de sentimento, quais sejam o orgulho e a cobiça, o egoísmo e a vaidade, que se responsabilizam pela discórdia e pela delinquência em todas as direções. Sem o reflexo da humildade, atributo de Deus no reino do eu, a criatura sente-se proprietária exclusiva dos bens que a cercam, despreocupada da sua condição real de espírito em trânsito nos carreiros evolutivos e apropriando-se da existência em sentido particularista, converte a própria alma em cidadela de ilusão, dentro da qual se recusa ao contato com as realidades fundamentais da vida. Sob o fascínio de semelhante negação, ergue azorragues de revolta contra todos os que lhe inclinem o espírito ao aproveitamento das horas, já que sem o clima da humildade não se desvencilha da trama das sombras, a que ainda se vincula no plano da animalidade que todos deixamos para trás após a auréola da razão. Possuída pelo espírito da posse exclusivista, a alma acolhe facilmente o desespero e o ciúme, o despeito e a intemperança, que geram a tensão psíquica, da qual se derivam perigosas síndromes na vida orgânica,
a se exprimirem na depressão nervosa e no desequilíbrio emotivo, na ulceração e na disfunção celular, para não nos referirmos aos deploráveis sucessos da experiência cotidiana, em que a ausência da humildade comanda um incentivo à loucura nos mais dolorosos conflitos passionais. Quem retrata em si os louros dessa virtude, quase desconhecida, aceita sem constrangimento a obrigação de trabalhar e servir, a benefício de todos, assimilando deste modo a bênção do equilíbrio e substancializando a manifestação das leis divinas, que jamais alardeiam as próprias dádivas. Humildade não é servidão, é, sobretudo, independência, liberdade interior que nasce das profundezas do espírito, apoiando-lhe a permanente renovação para o bem. Cultivá-la é avançar para a frente sem prender-se, é projetar o melhor de si mesmo, sobre os caminhos do mundo. É olvidar todo o mal e recomeçar alegremente a tarefa do amor cada dia. Refletindo-a do céu para a terra, em penhor de redenção e beleza, o Cristo de Deus nasceu na palha da manjedoura e despediu-se dos homens pelos braços da cruz. Graças a Deus, graças a Jesus. Belíssima, né? Essa mensagem de Emmanuel, nos concitando que a humildade, sem a humildade nós não vamos avançar, porque o orgulho cega. O orgulho, essa chaga, uma das maiores chagas da humanidade, como o Evangelho diz, junto com o egoísmo, é o que nos mantém atrelados ainda aos vícios, às paixões, a não perdoar, a perdermos essa oportunidade que a vida está nos dando, né? Mas vamos dar boa noite para a nossa querida Virgínia Salgueiro. Boa noite, querida. Bom domingo a todos. Boa semana para você também, minha querida. Obrigada pela sua presença amiga aqui conosco, né? Então, agora nós vamos ler um trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo. E nós escolhemos para a noite de hoje o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Então, vamos ver o que diz Jesus, não é? O que se deve entender por pobres de espírito? E nos disse o Mestre: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 3. A incredulidade, aí nós vamos ver essa explicação que Kardec nos trouxe, né? E nos diz ele: a incredulidade zombou desta máxima: bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreendem. Por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para estes o reino dos céus e não para os orgulhosos. Os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer a atenção. Concentrando sobre si mesmos seus olhares, eles não os podem elevar até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, muito a miúde, os leva a negar aquilo que, estando-lhes acima, os depreciaria, a negar até mesmo a divindade. Ou se condescendem em admiti-la, contestam-lhe um dos mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que eles são suficientes para bem governá-lo. Tomando a inteligência que possuem para a medida da inteligência universal e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade do que não compreendem. Consideram sem apelação as sentenças que proferem.
Se recusam a admitir o mundo invisível, uma potência extra-humana, não é que isso lhes esteja fora do alcance. É que o orgulho se lhes revolta à ideia de uma coisa acima da qual não possam colocar-se e que os faria descer do pedestal onde se contemplam. Daí o só terem sorrisos de mofa para tudo o que não pertence ao mundo visível e tangível. Eles se atribuem espírito e saber em tão grande cópia que não podem crer em coisas, segundo pensam, boas apenas para gente simples, tendo por pobres de espíritos o que as tomam a sério. Graças a Deus, graças a Jesus. Então, fica bem claro, né, que Jesus quis dizer com pobres de espírito aqueles que são humildes, porque foi para ele, os seus ensinamentos são para aqueles que têm essa humildade de enxergar a pequenez, de ver a grandiosidade do Pai, e sendo Jesus o médium de Deus, que trouxe todos os ensinamentos, a observância das leis do Pai, né? Então, é isso que ele quis dizer. Vamos dar boa noite para a nossa querida Rô, que também já está aqui conosco. Boa noite, querida Ângela. Boa noite a todos. Boa noite também para você, querida. Seja muito bem-vinda ao nosso programa semanal. Então, gente, para a noite de hoje, nós trouxemos 2 casos. O primeiro intitula-se Professora Rosália Laranjeiras. E vamos ver, então, que Ramiro Gama, que é o autor dessa obra, né, Os Lindos Casos de Chico Xavier, o que ele nos trouxe para este caso da noite de hoje. A prezada irmã Naná, proprietária do Hotel Diniz, posto seguro de descanso e fraternidade para os espiritistas que chegam a Pedro Leopoldo, visto que nele ela mantém, com sua boa conversa e seu espírito evangelizado, um clima de paz e boa vizinhança. Contou-nos o seguinte. Então, ele está aqui se referindo à dona Naná, que era proprietária do hotel, onde as pessoas ficavam, né, hospedadas quando iam a Pedro Leopoldo. E aqui ele está dizendo que ela sempre os recebia, mesmo sendo, digamos assim, pagando pelo serviço, né, ela sempre os recebia com espírito de boa vizinhança, de paz e sempre evangelizando, né? A nossa querida Isabel está falando aqui, lindo, muito lindo mesmo, né, Isabel? Essa passagem do Evangelho, essa ambientação, realmente, né, trazem ensinamentos maravilhosos de Jesus. Então, a dona Rosália Laranjeiras, a professora, ela contou o seguinte caso. A dona Naná, a dona do hotel, contou o seguinte caso. Dona Rosália Laranjeiras morreu no ano passado em Belo Horizonte. Isso aqui, gente, foi a época em que foi escrito, tá? Não é o ano passado referente ao ano corrente. A época em que o livro foi escrito. Era uma boa criatura, a dona Rosália, né, professora, muito abnegada, sincera e serviçal. Foi a primeira e única professora do Chico no grupo escolar desta localidade. Então, naquela época, era muito comum a professora acompanhar a classe, né, a turma. Os alunos iam passando de turma em turma e elas iam acompanhando aqueles pequeninos, né? Então, ela foi a primeira e única professora do Chico no grupo escolar desta localidade. Foi quem descobriu, olha que interessante, a mediunidade notável de nosso bondoso Francisco Cândido Xavier. Fazia convescotes. Convescotes, gente, é piquenique, tá? É porque essa palavra deriva do francês esco, que é cota. E, normalmente, o piquenique, como que é feito? Todo mundo compartilha, né? Cada um leva um prato, leva um doce, leva alguma bebida, um refrigerante. Então, daí é que vem a palavra convescote, que é a mesma coisa que piquenique. Então, a professora fazia esses piqueniques, passeios campestres com os alunos, uma vez por semana.
possibilitando-lhes sentirem a natureza, traduzirem a mensagem de amor, viverem um dia de primavera. Então vejam como é que a professora, um pequeno gesto, né? Levando a turma para fazer o piquenique, os passeios, ensinando a turma a admirar a natureza. E aí vale a pena a gente lembrar que quando a gente admira a natureza, nós estamos fazendo o quê? Louvando a Deus. Porque se a natureza vem do Pai, e se nós estamos reconhecendo a nossa pequenez e admirando essa beleza, essa maravilha, nós estamos louvando a Deus. Não deixa de ser uma oração, né? E essa professora era uma pessoa bastante, digamos assim, uma sensibilidade, talvez até por lidar com crianças, né? Ela tinha essa iniciativa. E foi ela quem descobriu a mediunidade notável de Chico Xavier. Então, ele estava no grupo. Vamos lembrar que o Chico perdeu a mãe muito cedo, né? A Dona Maria. Ele perdeu a mãe com 5 anos e meio. E logo foi ser cuidado pela madrinha, a Dona Cidália, que fazia aqueles horrores com ele, né? Então, ele sofreu muito nas mãos dessa madrinha. Mas logo depois, seu pai, viúvo, quando ele estava em torno de uns 7 anos e meio, casou-se com uma senhora que ele mesmo intitulou, nos casos anteriores, como um verdadeiro anjo. E foi através da madrasta que ele teve oportunidade de ir para a escola, porque a primeira providência que ela tomou, quando se casou com o pai do Chico, que era viúvo e tinha 9 filhos, foi providenciar meios e modos de matriculá-lo na escola. Então, a gente vê que a providência divina está a todo tempo. Ele ficou órfão, mas recebeu uma madrasta após o sofrimento, né? Muito boa, e em seguida ela mesma cuidou que ele tivesse acesso à escola, ao grupo escolar. E, obviamente, conheceu essa professora que era um verdadeiro anjo, Dona Rosália Laranjeiras. No dia seguinte, após o piquenique, né, eles teriam que dar-lhe por escrito a impressão do passeio. Então, tinha o piquenique, mas no dia seguinte tinha que escrever, dar um retorno sobre o passeio. E isso, até se a gente for parar para pensar, é uma forma de incentivar a criança a escrever, a relatar, não é? A articular aquilo que ela vivenciou. E aqui, no caso, era por escrito. O Chico, nas descrições, tirava sempre o primeiro lugar. Era dele a composição melhor. E isto foi chamando a atenção de todos e dela mesma. Não era possível. O Chico deveria ter de cor o que escrevia, porque excedia e muito o que aprendera. E assim pensando, preparou-lhe uma armadilha. Realizou um passeio mais cedo e, na volta, encaminhou todos os alunos para o grupo. Quer dizer, ao invés de eles irem para casa e no dia seguinte apresentar a descrição do que eles tinham vivenciado, ela fez dessa vez diferente. Acabou o piquenique, botou todo mundo de volta para a escola. Desejava ali, naquele mesmo dia, a impressão. Distribuiu-lhes o papel e esperou. No julgamento, o Chico tirou de novo o primeiro lugar, escrevendo uma verdadeira página literária sobre o amanhecer e daí tirando conclusões evangélicas. Gente, isso para uma criança que a essa época tinha aproximadamente uns 8 anos, né? Mais ou menos era a idade, foi a idade que eu calculei aqui pela descrição, pelos casos dele, né? Então, imagine o que é uma criança, após um piquenique, escrever fazer uma redação, não é? Escrever, relatar a sua impressão, tirando conclusões evangélicas. Então, não era uma criança normal, digamos assim, normal entre aspas. Não era usual
uma criança, não é usual uma criança fazer isso. E ela observou. O que a dona Rosália fez? Mandou os alunos para casa e foi mostrar aos seus amigos íntimos a composição do Chico, e todos foram acordes em reconhecer que aquilo ou fora copiado ou então era dos espíritos. Cheirava mediunidade. E, desta forma, o querido médium ficou sob observação e sendo o assunto do dia, como até hoje ele o é. Então, gente, aqui a gente vê que o Chico realmente ele veio com uma missão, não é? Ele foi um completista, porque ele deu conta de todo o tempo em que esteve aqui, ele psicografou inúmeros livros, aproximadamente 400 ou 400 e poucos livros. Ele deu passividade a esses espíritos que precisavam se comunicar, inúmeros espíritos. Nós temos no Parnaso de Além Túmulo vários espíritos desencarnados que precisavam disso, né, para testificar a existência da vida após a morte, que tudo continuava, eles mantiveram as características de suas escritas. Dr. Bezerra de Menezes, André Luiz trouxe obras maravilhosas que até hoje nós estudamos e serve até de base para a medicina, né? Para a física quântica, hoje estuda André Luiz. Então, vejam a importância desse médium. E ele, muito pequeno, porque a mediunidade dele já se manifestou aos 5 anos de idade, quando a mãe desencarnou. E ele via a mãe, ele conversava com a mãe no quintal, ele era a única pessoa com quem ele tinha para se desabafar. Porque a madrinha, que era Rita, o nome da madrinha eu troquei, mas o nome da madrinha era Rita, era um verdadeiro carrasco. Até garfadas ela dava na barriga do Chico com 5 anos de idade. Então, ele ficou durante 2 anos e depois o seu pai casou com a dona Cidália, que era madrasta, um verdadeiro anjo bom. Então, vocês vejam que a espiritualidade já sabia, não foi um protecionismo ao acaso, não, foi uma necessidade para que ele pudesse dar conta de toda essa missão a que ele estava submetido, que era necessário ele dar conta, né? E lembrando que, pelo livre-arbítrio, ele poderia escolher ou não levar adiante essa missão. Mas, felizmente, ele fez a melhor escolha. E continua, então, a narrativa. Depois que isso aconteceu, não é? Com o passar do tempo, alguém apareceu na sua estrada. Esse alguém é quem? Que o autor está se referindo? Emmanuel, né? Lembrando que ele estava um dia em Pedro Leopoldo fazendo uma oração debaixo de uma árvore e ele viu uma cruz muito brilhante. E aí, ao se aproximar, essa cruz era um homem com uma túnica, como se fosse um sacerdote, e começou a conversar com ele. E aí ele pergunta se ele estava preparado para trabalhar. E Chico pergunta: eu gostaria de trabalhar com os espíritos, mas o que eu preciso fazer? E Emmanuel diz: disciplina. 3 coisas. A primeira, disciplina. E a segunda, disciplina. E a terceira, disciplina. Então, quando ele diz aqui que apareceu alguém na sua estrada, esse alguém que ele está se referindo é Emmanuel. As primeiras sessões foram feitas após isso tudo, né? E vamos lembrar que a primeira sessão espírita foi feita na Casa da Família. Ela foi no mês de maio, que é o nosso mês que está findando, no ano de 1927. Há exatamente 95 anos atrás, estamos comemorando agora, que foi a primeira sessão espírita de Chico. Obviamente, ela terminou há 75 anos, em 2002, quando ele desencarnou. Então, ele ficou durante 75 anos trabalhando como médium, né? Servindo com amor, exatamente nos moldes de Jesus.
E aí, depois dessa primeira sessão, é que ele criou, junto com o irmão, o Centro Espírita Luiz Gonzaga, e que aí foi fundado aonde? Na casa do irmão, José Cândido Xavier. E lá eles trabalharam. E uma coisa curiosa também, o centro funcionava, o Luiz Gonzaga, às segundas e sextas-feiras, de 8 às 10. E logo começou com aquela euforia, e mais ou menos em outubro, alguns meses depois da fundação, foi fundado em maio, como nós acabamos de dizer, né? Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Quase uns 5 meses depois, o primeiro caso que apareceu para eles tratarem foi numa segunda-feira. Foram 4 irmãs obsidiadas, levadas por um tio e pela mãe, gente, pasmem, acorrentadas. As 4 se debatiam, se mordiam e diziam impropérios, completamente obsidiadas. E só tinha o Chico e o irmão dele. E aí, isso foi numa segunda, na sexta-feira, eles deram início aos trabalhos de desobsessão dessas irmãs. Então, aí, ao iniciar, através da psicografia abençoada, a mãe do Chico, Dona Maria, deu a seguinte mensagem. Imagina, né? Você abre um centro, passam-se alguns meses e já aparecem 4 irmãs obsidiadas para você dar conta. Imagina, né, gente? O tipo de tarefa, a tarefa, o compromisso. Mas aí a mãe, pela psicografia, diz ao Chico, nós pedimos tanto trabalho a Jesus que ele já enviou. Então, ali, ele iniciou a sua vida, junto espiritual, como um médium dentro dos moldes daquilo que Jesus pregou, ele iniciou com seu irmão esse trabalho, né? Então, continuando, fechando aqui. Então, o autor diz que primeiro apareceu alguém na sua estrada, que é o Emmanuel, depois as primeiras sessões foram feitas, que eu acabei de relatar, e o Parnaso de Além-Túmulo foi iniciado, conforme eu disse para vocês. A fonte começou a jorrar e tornou-se, com o tempo, por graças de Deus, uma corrente de água pura, maravilhando-nos e descedentando-nos. Que o Divino Mestre dê hoje e sempre bastante luz, força, paz e proteção ao seu vero servidor, que lhe exemplifica o apostolado e nos mostra como modelo como devemos servi-lo. Quer dizer, é a verdadeira mediunidade com Jesus, né? E ele seguiu, ipsiliteris, ele seguiu de forma completa, total, dentro dos moldes do Evangelho, dentro dos moldes da vivência de Jesus. Ele foi assim um médium excepcional e hoje nós estamos aqui, né, com o programa falando dele. Então, vamos passar para o nosso segundo caso da noite de hoje. Ele intitula-se Humildade ou Sem Vergonha. Quer dizer, aqui vamos ver o que o caso está contando para a gente, o que o Ramiro Gama conta. O Chico, num momento de distração em que se sentia fisicamente desgastado, pois já havia atendido cerca de 80 casos, cada qual mais doloroso, como sucede diariamente. Foi procurado por um irmão que o caceteou por mais de 2 horas. Gente, cacetear significa bater, dar cacetadas, causar aborrecimento. Então, aqui a narrativa é de que o Chico já estava cansado, ele já estava fisicamente cansado e desgastado. Porque vocês imaginem, aqueles que trabalham, que são médiuns, que trabalham nas casas, nas câmaras de desobsessão, imagine o que é dar conta de 1, 2, 3 casos na noite. E Chico tinha dado conta de 80 casos. E vamos lembrar que ali ele escutava coisas difíceis, coisas que ele mesmo, ao longo da sua vida, não revelou, não contou, não vão estar aqui nesses lindos casos, porque são as misérias humanas.
Então, ele tinha consciência. E aí você vê aquela coisa, as pessoas chegavam cedo, ficavam muitos no hotel da Dona Naná, e aí vem esse irmão e o aborrece. Depois de tanto sofrimento, de ouvir tantas coisas, o irmão foi falar coisas, digamos assim, para aborrecer, para chatear, e não em busca de um consolo, né? Então, esse irmão o caceteou, né? Digamos assim, bateu, causou aborrecimentos por mais de 2 horas. Imagina, hein? Se nós conseguiríamos tanto, né? Talvez nem 5 minutos nós não aguentássemos, e ele, por mais de 2 horas, ele aguentou. O boníssimo médium sentia-se experimentado em demasia, quer dizer, ele já tinha ultrapassado o limite. Tratava-se de um desses casos para o qual o saudoso Dr. Bezerra receitaria prisão em vez de oração, por se tratar de espíritos abusadores. Então, ele está dizendo aqui que, no caso do Dr. Bezerra, já diria que não era nem mais caso de oração, era caso de prisão, brincando, né? Porque esses espíritos, digamos assim, essas pessoas, no caso aqui, ele era um irmão encarnado, né? Mas, digamos assim, como um espírito de espizinhar, não é? É um espírito de maltratar, de aborrecer. E o que ele quer dizer com espíritos abusadores? Que querem tomar o seu tempo. Quer dizer, uma fila lá de pessoas realmente necessitadas, precisando, e esse irmão ocupando o tempo precioso, tirando a vez dos outros. É isso que significa espíritos abusadores, né? No caso, lembrando aqui, é encarnado. Espírito é no sentido da pessoa assim. E num momento de descuido que aqui a gente pode trocar pela palavra o quê? Vigilância, né? Que nós perdemos com uma facilidade, mas Chico já estava desgastado e ali ele teve um momento de descuido. E o que aconteceu? Deixou um importuno irmão falando sozinho, dizendo-lhe: não me amole e até logo. Isto foi o bastante para criar um desafeto que passou daí em diante a não corresponder ao seu cumprimento. Então, no momento de descuido, de invigilância, que nós bem sabemos o que vem a ser isso, não é? Esse irmão, o Chico, falou para ele: deixa para lá, né? Aqui foram as palavras, deixa eu ver aqui. Não me amole e até logo. Quer dizer, nem foi ofensivo, mas foi humano, né, gente? E isso foi bastante para criar um desafeto. Esse irmão criou-se de raiva do Chico, passou daí em diante a nem querer olhar a cara dele. O Chico sentiu o caso. Nunca fizera desafetos. Possuía, como possui, a sua estrada livre, sem inimigos. Isso para o Chico custou muito, né? Porque ele nunca, até ali, nunca tinha contraído, tinha assim, se agastado de uma forma tão grande, suportou tantas injúrias, sevícias da madrasta ao longo da vida, mas nesse momento ele se descuidou e ficou triste com isso, talvez triste até com ele mesmo, né? Então ele diz: o Chico sentiu o caso, nunca fizera desafetos. Possuía, como possui, a sua estrada livre, sem inimigos, e procurou resolvê-lo cristamente. O que significa resolver cristamente, né? Significa buscar os moldes do Cristo, né? Então, o que ele foi fazer? O que Jesus diz que nós devemos fazer quando nos aborrecemos, quando maltratamos, quando, digamos assim, não queremos mais saber que uma pessoa, até mesmo por uma incúria muito boba, como foi o caso do Chico, toma raiva da gente. Devemos fazer o quê, gente? O perdão das ofensas. Devemos nos reconciliar o mais rapidamente, porque a gente não sabe o que é contrair um inimigo.
Porque enquanto a gente está aqui no plano terreno, a gente vira as costas, não procura mais. Mas e se esse inimigo, ao desencarnar, resolve nos perseguir? Nós estando encarnados e ele desencarnado. Ele vai ter um cabedal de meios e modos de se vingar do que se estivesse encarnado ali conosco, né? Onde nós poderíamos até tomar uma atitude drástica, mudar de lugar, não frequentar mais os mesmos locais, mas imagina levar isso para o plano espiritual. Então, Chico, obviamente, pelo seu livre-arbítrio, foi lá e buscou essa reconciliação. E continua o caso. E numa tarde, pondo a vergonha de lado e vestindo-se de bastante humildade, procurou o inimigo. E esse, atendendo ao Chico e à sua justificativa, saiu-se com esta. Então, o Chico foi lá, né, se vestiu de humildade, porque para a gente fazer esse movimento é preciso o quê, gente? Humildade. Não tem como a gente buscar a reconciliação, seja com um filho, um irmão, um pai, uma mãe, um parente, um amigo, se a gente não se municiar de humildade. Porque como é que a gente vai lá pedir perdão cheio de orgulho? Não tem como. A gente não sai daquela intenção. Não sai. Nós não vamos exercer esse movimento de buscar o perdão. E esse, atendendo ao Chico e a sua justificativa, saiu-se com esta. Chico, você me procura por ser humilde ou sem vergonha? Não é? Ele foi esperto, perspicaz, né? Ele perguntou, Chico, você está me procurando porque você é humilde ou sem vergonha? E Chico responde, por ser sem vergonha. Ah, então aceito o seu gesto de amizade, porque vejo que você é mesmo sincero. E tornaram-se de novo bons amigos. Aqui, gente, vale a pena a gente entender o que significa ser sem vergonha. Quando a gente usa sem vergonha com o hífen, o tracinho, as professoras aqui que me corrigem, tá? O que significa sem vergonha, sem tracinho, vergonha? É um adjetivo composto, cujo significado é aquele que não tem dignidade, que é canalha. Então, esse é o significado de sem vergonha com o hífen, com o tracinho. É um adjetivo composto. Agora, sem vergonha, sem o hífen, aí não. É a junção da preposição mais o substantivo, a preposição sem, mais o substantivo vergonha, cujo significado, este sem vergonha que não tem o hífen, significa o quê? Desprovido do sentimento que causa a sensação de inferioridade. Então, na verdade, a atitude do nosso Chico foi esse sem vergonha, sem o hífen. Quer dizer, ele não teve o contrário, que é o quê? No caso do outro, o orgulho. Ele não teve. Esse sem vergonha significa que ele não se sentiu inferior. Ele teve o quê? A humildade. Ele foi capaz de fazer esse movimento sem altivez, sem orgulho. Ele foi porque ele tinha consciência da necessidade. E quando nós vamos nos reconciliar com os nossos adversários, nós precisamos ser sem vergonhas. Nós precisamos ficar desprovidos do orgulho, da altivez, dessa autoestima elevada. Nós precisamos, como diz no popular, baixar a bola. Nós precisamos nos municiar de quê? De humildade, de saber que se Jesus, que não tinha o que sofrer,
não tinha nada do que expiar, ele nos perdoou. Foi humilhado, foi vilipendiado, tomou da sua cruz e no Gólgota ergueu os olhos para o Pai e pediu perdão por todos nós. Então, se ele é o nosso guia, o nosso modelo, ele agiu assim, quem somos nós para fazer diferente? E, felizmente, Chico, porque a gente pode observar pela narrativa que não foi Emmanuel, não foram os espíritos que cobraram essa atitude dele. Foi o seu livre-arbítrio, foi a sua observância às leis divinas. Então, ele foi, seguiu o exemplo de Jesus, se muniu dessa falta de vergonha, sem essa vergonha que significa o orgulho, a altivez, e foi lá pedir. E o que aconteceu? O amigo, talvez até, não sei, não nos cabe julgamento, talvez tenha falado brincando, já predisposto também à reconciliação, ou a gente não sabe se ele quis. Ué, você é o quê? É humilde? Isso é humildade ou você é sem vergonha de pedir essa reconciliação, de fazer esse movimento? Mas o que é do outro, né? Não nos cabe julgar. Aí já é outra história. Mas o bom, a lição que fica, foi essa lição que Chico deu, lembrando que ele já tinha atendido 80 casos durante uma noite, que os trabalhos se iniciavam às 8h30 e iam até às 10. E, a essa altura, já não ia mais até às 10. Varava a madrugada dentro, porque o número de pessoas necessitadas, a carência de médiuns com Jesus naquela região, no nosso país mesmo, no nosso Brasil, naquela época, era muito grande. É como o Evangelho nos diz, a seara é enorme e o número de seareiros bastante reduzido. Então, Chico precisava avançar. Então, já tinha atendido 80 casos, já estava cansado, desgastado, ouvindo aquelas misérias, e o irmão foi ali no sentido de abusar do tempo, desse tempo tão precioso. E Chico, de uma forma bastante humana, que nós mais do que ninguém conhecemos, né, se descuidou, que nós podemos traduzir para nós como a invigilância. E aconteceu, mas felizmente ele conseguiu essa reconciliação, e é isso que nós devemos buscar. Vamos, como disse Jesus, aproveitar enquanto nós estamos a caminho, para fazermos esse movimento. Agora, se o outro não aceita, não deseja a reconciliação, aí a história é dele com o Criador, é dele com as leis divinas, não nos diz mais respeito, né? Então, gente, esses eram os 2 casos que eu tinha para trazer na noite de hoje. E agora eu vou trazer aqui, conforme eu falei, a mensagem pequenina para esse mês de maio, né? Então, foram mensagens que eu escolhi de algumas mulheres, não é? Nós tivemos algum do espírito Agar, de algumas outras, né? E essa é de Meimei. Está no livro Cartas do Coração. E a gente sabe que Meimei foi um espírito que trabalha, tem o lar da bênção, ela organiza no plano espiritual, né, na condição, sob o nome de Blandina, ela e sua avó, Mariana. Vocês podem encontrar isso no livro Entre a Terra e o Céu. E nós, da nossa congregação, já estudamos, né? As meninas estão aqui e sabem disso. Então, esse espírito Meimei, ela, nesse lar da bênção, é um lar, uma colônia espiritual, onde as crianças são tratadas, são recebidas nesses desencarnes prematuros de crianças com pouca idade. Então, nesse livro, pela psicografia, obviamente, de Chico Xavier, a mensagem diz, ela intitula-se Desculpemos. E nos diz Meimei, pela psicografia de Chico, desculpemos infinitamente. Tudo na vida se reveste de importância fundamental no aprimoramento comum. Dura é a pedra e áspera.
se nos afigura a longa extensão de areia. Entretanto, fazem o leito das águas para que o rio não se perca. Obscura é a noite, mas sem ela, as criaturas encarnadas desconheceriam as estrelas. Desditosa e feia é a lagarta, contudo, é a tecelã dos fios de seda nobre que honra os ideais da beleza terrestre. Asfixiante é a dor, mas sem o sofrimento jamais seríamos advertidos pela verdade. Sempre que a mágoa ou a ofensa nos bater à porta, desculpemo-las quantas vezes se fizerem necessárias. É pelo esquecimento de nossos erros que o Senhor se impõe sobre nós, porque só a bondade torna a vida realmente grande e em condições de ser divinamente vitoriosa, sentida com sinceridade e vivida em gloriosa plenitude. Graças a Deus, graças a Jesus. Então, minhas irmãs e meus irmãos, era isso que eu tinha para trazer para vocês nesse final de domingo, início de uma semana, né? Final do mês de maio, onde nós vamos iniciar durante a semana o mês de junho. Mais um mês de bênçãos, de graças. Então, vamos rogar ao Pai todas essas benesses para vocês que estiveram aqui conosco, seus familiares, filhos, amigos, não tão amigos, né? Então, eu convido vocês a fecharem os olhinhos, a nos unirmos numa só prece, numa só oração. Vamos dizer, a nossa Rô está dizendo, que lindo. Verdade, né, Rô? Muito lindas histórias de Chico, muito lindos mesmo esses casos, não é? Então, amigas do meu coração, vamos lá fechar os olhos, elevar o pensamento até esse Deus amoroso, infinitamente misericordioso, justo e bom, que nos deu a bênção da vida, desta e de tantas outras que haveremos de ter, para que possamos retornar ao seio do Pai perfeitos, tal qual nosso amado Mestre Jesus, essa luz em nossas vidas, esse tesouro, guia e modelo de toda a humanidade terrena, nosso meigo e amado Rabi, que com essa vida ilibada de amor, consolo, instrução, de orientação, de curas do nosso espírito, pois que o espírito é que adoece, manifestando as doenças na carne. Te agradecemos, Mestre, a tua vinda. Agradecemos a oportunidade de servir, de colocarmos um pequenino tijolinho na construção do reino de Deus, nas nossas consciências e no mundo de relação com o qual todos nós convivemos. Abençoa-nos, Pai. Obrigada por essa espiritualidade amiga, estar aqui conosco, nos guiando, nos instruindo. Abençoa a todos os que estão nos ouvindo, seus familiares, parentes, amigos, não tão amigos, aos espíritos desencarnados que porventura nos acompanhem, de outras vidas, pelos erros cometidos, aqueles, Senhor, que torcem pela nossa evolução e a todos que irão nos assistir. Ficai conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Graças a Deus, a Jesus e a toda essa espiritualidade maior aqui presente. Então, pessoal, uma boa noite para vocês. Espero vocês aqui na semana que vem, se Deus quiser, para mais um programa Revirando o Baú de Chico Xavier, que vai ao ar todo domingo às 19 horas. Um beijo enorme para vocês. Fiquem com Deus, na paz do Senhor. Tchau, pessoal. Até o domingo que vem. Espero vocês. Tchau, tchau.